aqui no estúdio nós estamos recebendo o delegado Humberto Mácula. Delegado Humberto Mácula, que é titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, vai conversar conosco a partir de agora sobre uma série de crimes que vem ocorrendo no ambiente virtual. São golpes nas mais diversas modalidades e que fazem vítimas. Aqui no Piauí, para você ter uma ideia, os dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que o número de pessoas vítimas de crimes virtuais aumentou em mais de 40% em 2025, se comparado ao mesmo período do ano passado. E aí, com o maior número de pessoas utilizando as redes sociais, a internet, o maior número de pessoas conectadas, também cresce o número de criminosos no ambiente virtual. Delegado Humberto Mácula, obrigado por atender o nosso convite. Eu já começo perguntando se de fato essa é uma realidade preocupante aqui no Piauí. Bom dia a todos teresinenses, piauienses. Realmente, a partir da pandemia, né, 2020, todos nós tivemos que ficar em casa. E o criminoso também. Nós tivemos um salto de tecnologia de quase 50 anos em apenas um ano. Tecnologias que antes só iriam aparecer posteriormente foram antecipadas para poder acomodar a vida cotidiana de toda a população mundial, né? Então, tecnologias como videochamadas, o e-commerce, né, as compras de produtos na internet, os relacionamentos, eles cresceram. E isso foi um prato cheio, um convite para os criminosos. Então, hoje você observa um crescimento exponencial já desde 2020. Para você ter uma ideia, em 2019 nós tivemos 90 boletins de ocorrência no ano de 2019. 2020 saltamos para 1.700 e fechamos ano passado com mais de 7.000 boletins de ocorrência vinculados a crimes eletrônicos em Teresina apenas. Então, é uma realidade. Hoje, as relações interpessoais, elas são atacadas, as compras são atacadas, financiamento. Ninguém hoje vai fazer um financiamento presencialmente, ninguém vai abrir uma conta mais presencialmente, né? Os relacionamentos, eles estão na internet, os valores de dinheiro estão na internet. Então, o que nós precisamos entender é que cada um de nós, como cidadão, nós precisamos apurar ainda mais a nossa segurança digital nesse ambiente. Delegado, agora, nesse sentido, alguns golpes têm chamado a atenção. E aí eu quero aproveitar essa entrevista para que o senhor oriente, né, a nossa audiência e também explique como é que funcionam. Nós tivemos recentemente o chamado golpe do nudes, né, também conhecido como golpe das novinhas, né, tem várias nomenclaturas, mas é o mesmo tipo de golpe que envolve ali um contato, geralmente por rede social, entre a vítima e o golpista, que se aproveita dessa conversa que chega a um tom mais íntimo para extorsão. Como é que funciona esse golpe na prática e ele tem sido também identificado aqui no Piauí? Olha, a recomendação que a gente dá lá na delegacia, né, e alguns meios de comunicação é: desconfie de tudo. Esse é a principal recomendação, a principal ação que o usuário da internet precisa ter. É desconfiar. Não é porque aquela pessoa diz ser alguém do banco que ela realmente é. Não é porque aquela pessoa do outro lado diz ser, inclusive, uma mulher ou um homem, que realmente ela é. Né? Nós tivemos agora um caso recente de sextorção, que é a extorsão em ambiente cibernético, que a vítima acreditava piamente que estava falando com outra mulher, com uma mulher, mas na verdade estava falando com outro homem, né? Ele conseguiu obter imagens íntimas da vítima, a vítima compartilhou, que é uma outra recomendação que a gente dá: nunca compartilhe uma imagem íntima, né? E com o poder dessa imagem íntima, ele começou a extorquir a vítima, né? Começou a dizer que ia publicar, que queria uma mesada de R$1.000 por mês, né? Depois que a vítima aceitou dar essa mesada de R$1.000 por mês, ele começou a aumentar. Depois de 2, 3 dias ele pedia 10 mil, 15 mil, e a vítima, aterrorizada, aceitava isso até não aguentar mais e chegar na delegacia. E os golpes, eles têm várias nuances, né? Sempre como pano de fundo o estelionato do artigo 171.
né, que é colocar o engodo. Nós temos algumas variantes que vai para a extorsão, que é o artigo 158, mas a grande maioria é o estelionato, né? E o objetivo do criminoso nesse tipo de crime, né, que é a extorsão, que é o chamado golpe da novinha, é obter algo em seu poder que possa chantagear, que possa enganar a vítima, né? Nesse caso do golpe da novinha, por exemplo, rapidamente, Pois não. O criminoso ele começa a se relacionar com uma pessoa no Instagram, passa para o WhatsApp, né? Lá no WhatsApp há o compartilhamento de imagens íntimas. Na verdade, não existe mulher, é um criminoso homem. E quando ele obtém a imagem íntima, ele decide, ou ele extorque, ele vai extorquir a vítima logo, ou ele parte para o golpe da novinha, que nós chamamos, que entra na conversa o pai da suposta novinha, menina, que diz, olha, você está falando com a minha filha, ela tem 12 anos, eu vou denunciar você. E aí ele manda a imagem para a vítima, olha o que eu tenho aqui teu. Né? E a vítima aterrorizada começa a pagar dinheiro. O suposto pai diz que o computador foi quebrado pela mãe, que descobriu, é toda uma história, toda uma invenção, e piora, né? O que a gente acha que não pode piorar, piora. Depois que ele faz os pagamentos para o pai, pagando um suposto computador que foi quebrado, aparece um suposto delegado, né? 2, 3 dias depois. Diz, olha, recebemos uma denúncia que você estava falando com uma menor de idade, nós estamos com as suas imagens aqui, vamos intimar sua esposa, vamos intimar os seus filhos, e a vítima aterrorizada disse, não, delegado, mas não faça isso. E às vezes fazem até uma chamada de vídeo, com uma delegacia montada do outro lado. Todo um cenário. Todo um cenário ilusório, né? E chega um certo ponto que o suposto delegado, claro, um falso delegado, diz, olha, vamos rasgar aqui então esse procedimento, vamos esquecer isso, mas o senhor tem que pagar aí R$90 mil. Isso é um caso verídico, né? Já aconteceu na delegacia e acontece quase todo mês, a gente recebe, toda quinzena a gente recebe uma situação dessa. Delegado, como você falou, os crimes virtuais aumentaram, né? E certamente há uma sofisticação maior por parte dos criminosos na tentativa de enganar a vítima. Como é que está por parte da estrutura, do Estado, enquanto Polícia Civil, os investimentos relacionados à tecnologia, a treinamento de delegados, de agentes, enfim. Se por um lado a gente tem os crimes que evoluíram, qual é a avaliação que o senhor faz hoje da capacidade do Estado de enfrentar esses criminosos e proteger a população? Olha, excelente pergunta, né? Todos nós estamos aprendendo a cada ano, a cada mês e a cada curso, né? Não só a população que realmente precisa também entender que, assim como evita ruas escuras quando vai para determinado local, se municia com equipamentos de tecnologia para proteger sua casa, né, como sensores, câmeras, né, cercas elétricas, isso na parte física, na parte presencial. Precisam também entender que isso também acontece no ambiente virtual, no ambiente cibernético. Né? Você precisa saber por onde você está navegando na internet, com quem você está conversando. E a Polícia Civil, ela também tem se especializado. Hoje a nossa estrutura ela tem aumentado, já vamos para a segunda ampliação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. O nosso delegado-geral, o nosso secretário de Segurança vem colocando novos policiais especializados, cursos, nós estamos sendo bombardeados por cursos cibernéticos, né, ministrados tanto fora aqui do Estado, quanto pela nossa inteligência da Polícia Civil. Os equipamentos, nós estamos recebendo equipamentos, inclusive israelenses, que são equipamentos de ponta, que já existem hoje na nossa delegacia, o que não tinha, justamente para fazer tanto a extração quanto a análise de dados, né? Hoje nós não trabalhamos mais, por exemplo, com carta precatória, né? O que é a carta precatória? Você tinha que ouvir um ente fora do Estado, você tinha que mandar uma carta para a polícia de lá cumprir e ouvir alguém, uma testemunha ou o próprio interrogado. Hoje não, hoje nós fazemos tudo daqui graças a um sistema tecnológico de videoconferência que nós temos, então nós realizamos essa intimação e lá do meu gabinete eu faço os interrogatórios, né, os escrivães comigo fazem também os depoimentos, então a gente tem avançado também.
o relacionamento entre a polícia e esses provedores, porque a investigação cibernética ela é sui generis, né? Ela precisa conversar com esses provedores de conexão e de serviços, né? No caso, por exemplo, nós precisamos de informações dos bancos, nós precisamos de informação do iFood, nós precisamos de informação do WhatsApp, do Google, da Apple, e esse relacionamento ele tem se estreitado muito desde a pandemia. E hoje, essas respostas que nós solicitamos para essas empresas, elas são quase que imediatas. Isso facilita muito, né? Isso agiliza muito. Claro que nós precisamos avançar em muitas coisas, mas tem se tornado mais ágil essa investigação, porque o crime cibernético ele é ágil, né? O criminoso ele não espera, e nós sempre estamos nessa conduta aí de caçar o rato, né? O gato caçando o rato. Delegado, muito se fala que a internet é considerada pela criminalidade como uma terra de ninguém, aonde ele pode fazer e acontecer, que a punição, às vezes ele acredita que não vem, e quando vem é muito branda. Qual a sua avaliação acerca de se tornar, se criar leis que de fato possam punir com mais severidade quem comete crime na internet? A exemplo do indivíduo fazer uma extorsão financeira e muitas das vezes ele nem ressarcia a vítima. O que pode ser feito para que o indivíduo se sinta ali inibido de cometer essas práticas criminosas através da rede social? Olha, a gente tem percebido, inclusive o anuário de 2024, ele trouxe isso, sedimentou isso. O número de roubos no Brasil diminuiu vertiginosamente, né? E o número de crimes cibernéticos aumentou proporcionalmente contrário, né, vertiginosamente também. Então a gente tem percebido que o criminoso ele tem sido seduzido por essa facilidade que a internet dá, né? Por vários motivos, né? A gente tem um risco, o risco é quase zero. Você assaltar alguém na rua, o criminoso assaltar na rua, assaltar um banco, ele corre um risco muito maior, inclusive com troca de tiro com a polícia, né? A abrangência, ele pode com uma ação, um link malicioso, disparar para 1.000, 2.000 pessoas. Se 10% voltarem, ele está no lucro, né? O alcance, do Rio de Janeiro, ele pode cometer um crime contra vítimas no Brasil todo, em Teresina, por exemplo, que a gente tem acompanhado isso, né? O custo, hoje, para você montar uma rede de computadores é muito mais barato do que você alugar um carro ou alugar uma arma de fogo para assaltar um banco, né? Então a gente tem visto isso. E essa situação que você falou, né? A falsa ideia da anonimização, ou seja, de não ser encontrado, né? Isso mudou muito. A gente percebe que o aumento desse crime cibernético, ele acontece a cada ano, a cada mês, né? O criminoso hoje foi pulverizado, esse crime cibernético. Então o criminoso hoje quer ir para a internet porque o valor, inclusive, do lucro para ele é muito maior. Alguns golpes acontecem, né? Inclusive, como os criminosos conseguem acessar dados pessoais, contatos de familiares. O golpe do falso parente, né? Aquela pessoa que entra em contato pedindo para fazer uma transferência bancária, para fazer um pagamento, diz que mudou de número. E além de toda a questão de engenharia social, né? De dados que nós mesmos colocamos muitas vezes em redes sociais, delegado, como é que esses criminosos conseguem acessar informações particulares de familiares, da rotina da vítima? Perfeito. Hoje existe um verdadeiro comércio de dados na Deep Web, na Dark Web, né? Que é uma internet um pouco mais profunda, utilizada por esses criminosos. Então, qualquer um que chega naquele ambiente, ele consegue comprar uma lista de clientes de uma operadora de plano de saúde, né, de uma prestadora de serviço de energia, e a partir daí ele utiliza buscas de sites, de bancos de dados, muitas das vezes inclusive pagos, para descobrir a rotina e a teia familiar daquela pessoa, né? Eles sempre focam um pouco mais nas pessoas um pouco mais idosas, que em tese não têm tanto trato na tecnologia, observam quem são os seus filhos e a partir daí procura na internet imagens desses filhos, colocam
inserem em um número aleatório, uma linha telefônica do WhatsApp, e assim abordam aquele idoso, abordam aquele parente, afirmando ser da família, dizendo que o número está bloqueado, ou então que teve que mudar o número às pressas. Então, ele faz essa abordagem do falso parente, e o parente que inadvertidamente não toma os cuidados necessários, faz um pagamento. Delegado, e qual é a orientação que o senhor tem para a pessoa que recebe esse tipo de mensagem? Muitas vezes o pai, a mãe, o familiar fica na dúvida se de fato é ou não, e acaba nessa dúvida acreditando, né, em toda a história que é criada. No passado, mas atrás a gente tinha a questão do falso sequestro, né? Sim. Quando ainda não era mais por ligação, não era pelo WhatsApp. Sim. Uma prova de que os crimes, na verdade, vão evoluindo, e é óbvio que o cidadão precisa ficar atento a qualquer tipo de atitude suspeita, né, delegado? Isso, exatamente, né? A recomendação é você combater isso com a própria tecnologia. Hoje nós temos a videochamada, né? Então, se você tem dúvida se é o seu parente realmente, faça uma videochamada com ele. Mas desconfiar de tudo. Se você recebe uma mensagem de um telefone que não está salvo no seu contato, né? Não está salvo no seu contato, mesmo que a imagem seja do seu filho, da sua filha, você já começa a desconfiar. E aí o ápice do golpe é quando ele, pedindo dinheiro, ele pede para que seja feita uma transferência para uma terceira pessoa e nunca para ele próprio. Então, você exija do seu parente, nessa conversa, que você diz, não, olha, você está pedindo para eu transferir R$1.000, R$2.000 para você, eu vou transferir para a sua conta. Para a sua conta pessoal, que eu tenho aqui, que eu conheço, para o seu Pix. Eu não vou transferir para uma outra pessoa. Se você está devendo essa outra pessoa, eu transfiro para você e você paga ela, por uma questão de segurança. Converse com seus parentes, converse com seus familiares, para que esse seja o protocolo de segurança. Delegado, por falar em Pix, delegado, só rapidamente aqui, existe também a modalidade do falso Pix, né? Que são pessoas que se aproveitam ali do grande volume de vendas, por exemplo, de um restaurante, de um estabelecimento, mandam um comprovante falso, e muitas vezes o comerciante não se atenta. É uma realidade também? Tá ligado? Também é uma realidade, acontece muito em Teresina isso, né? Eles, tanto nessa modalidade, né, como na modalidade do cartão de crédito, que eles efetuam a compra com cartão clonado, conseguem obter o produto e 2 dias depois aquele cartão ele é contestado e o comerciante fica no prejuízo. Mas esse do falso Pix, a nossa recomendação, inclusive para o empresariado, é que melhore o seu sistema de segurança, o seu sistema bancário, o sistema de transferência, e verifique se realmente aquele Pix ele efetivamente caiu na conta da empresa. Falando em Pix, uma outra modalidade que a gente tem visto crescer é nas redes sociais do Facebook, Instagram, uma pergunta simples, acerte aqui qual o número que falta ou qual a letra que falta, que você ganha automaticamente X reais. E aí tem gente que vai lá, comenta, e aí a pessoa vai no direct, mande seu Pix, e aí quando você manda o Pix, aí acontece de você acabar tendo a sua conta invadida. Qual é a orientação que você dá para que as pessoas não caiam nessa cilada, e sobretudo algo que é perceptível, que é picaretagem? Deixa eu complementar um pouco, a minha pergunta era mais ou menos assim. Delegado, hoje é muito fácil, infelizmente os nossos dados pessoais estão na internet, né? Provavelmente, se alguém souber o meu nome completo, vai conseguir acessar meu CPF, vai conseguir acessar de repente meu endereço, enfim. Complementando aqui a pergunta do Chico Gomes, como é que a gente, em meio a essa realidade que a gente vive hoje, em que os nossos dados estão expostos na internet, como é que a gente pode se proteger para, pelo menos, minimizar a possibilidade desses dados chegarem nas mãos erradas? Olha, o Brasil, em dados, ele teve já grandes vazamentos de dados de usuários da internet, né? Para você ter uma ideia, a gente chegou a ter um vazamento de 150 milhões de dados de pessoas. Levando em consideração que a quantidade da nossa população, tirando aí as crianças, que muitas das vezes não são alvos, pelo menos no que tange ao crime de estelionato, esses nossos dados, nós já temos que considerar que eles estão vazados, certo? Partindo dessa premissa, justamente para desconfiar de uma abordagem mais assintosa do criminoso, né? Então, além disso,
existe uma coisa que o criminoso ele não tem, que são as senhas, né? São as credenciais, a tua biometria, né, facial, tua biometria digital. Então, quanto mais você puder restringir isso na rede, melhor. Onde você está guardando a sua senha? Né? Para quem você está enviando a sua biometria facial? Né? Com quem você está conversando e está extraindo imagens suas para a internet? Então, além disso, respondendo a sua pergunta, além dessa consideração de que os dados estão vazados, nós precisamos tomar cuidado onde estão as nossas credenciais. Né? A ativação dos cookies sua no seu computador, ela está sendo feita de uma maneira responsável. O que é o cookie? O cookie é uma ferramenta, é uma tecnologia que hoje os sites que você navega têm e o seu computador tem, que eles armazenam senha, login e senha já no seu computador para que você não tenha que toda vez ter que acessar e colocar o login e a senha. Né? Hoje nós temos, no mínimo, nós trabalhamos com 10 senhas no mínimo. Né? Era diferente de antigamente que você tinha uma conta e uma senha, você tinha que decorar só uma senha. Hoje você tem que decorar várias senhas. Então, o que você está fazendo com isso? E respondendo à pergunta do Chico, não existe almoço grátis. Né? Então, se chegam para você está navegando na internet e colocam que você clicando ali naquele local, você vai receber uma casa, vai receber 200 mil, 100 mil, 150 mil, desconfie. Isso aí é armadilha. Delegado, mudando aqui de assunto, mas em um outro aspecto também da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, que ficou bastante evidente nos últimos meses, né, o trabalho contra os jogos de azar na internet. Né? Nós tivemos várias fases da Operação Jogo Sujo, que mirou influenciadores digitais, que divulgam esse tipo de jogo, né? O popular tigrinho, as bets, enfim, várias modalidades de jogos ilegais, e que essa operação teve bastante repercussão, inclusive colocou alguns desses influenciadores atrás das grades. Como é que está esse trabalho? É um trabalho que segue permanente na delegacia e há reincidência entre esses alvos da operação? Novas fases podem ser deflagradas? Excelente pergunta. É um trabalho permanente. Nós estamos com os nossos radares lá na delegacia sempre ligados em relação a isso. É uma prática que nos preocupa muito a nossa gestão também, porque só quem passa por uma questão de dívida, quem passa por uma questão de saúde, né, envolvendo essas práticas dos jogos ilegais, que sabe. Só quem tem uma família que está destruída, como nós presenciamos lá na delegacia, recebendo pessoas que tinham tido as suas vidas devastadas, porque perderam uma quantidade muito grande de valores, que nós sabemos que é inevitável essa perda, né, sabe e entende a nossa preocupação. Né? O lado B dificilmente a pessoa verifica. Mas ele jogou porque quis. É verdade, ele jogou porque quis. Mas um jogo no qual já está programado para fazer você perder, né, deixa de ser uma diversão, um entretenimento e vira um vício, assim como o vício de drogas. Então, nós estamos atentos. A maioria dos influenciadores que foram presos e que estão sendo processados entenderam essa situação, né? E outros que porventura vierem a continuar praticando, com certeza serão alcançados pelo braço da Polícia Civil. Delegado Humberto Mácula, eu quero agradecer então a sua participação conosco, né? Deixar aqui o espaço para que o senhor reforce aqui no finalzinho a orientação, né? A internet nos ajuda bastante em vários aspectos da vida, mas é preciso ter atenção, não é isso, delegado? Para evitar cair em golpes, também aproveitar para que o senhor deixe os canais da delegacia, né? Quem porventura for vítima, quem porventura quiser denunciar ou buscar informações, como encontrar a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Maravilha. A internet, ela é um ambiente maravilhoso, é um ambiente que facilitou muito a vida de todos nós, né? Tornou mais ágil, tornou mais precisa a nossa informação. Hoje nós somos bombardeados com uma informação sobremaneira e isso é maravilhoso, isso é muito bom, aproxima pessoas, tem relacionamentos, mas existe risco. Então é importante que cada um de nós
possa apurar a sua segurança digital, desconfiar de tudo e, se for o caso, procurar a polícia, né? Nós estamos ali na Ladeira do Uruguai, no Show Automol, no Espaço do Cidadão. A nossa delegacia, ela funciona no horário comercial, mas o seu boletim de ocorrência pode ser feito em qualquer horário, em qualquer dia, pela delegacia virtual do Ministério da Justiça. Nós recebemos a sua denúncia, recebemos a sua solicitação, iremos apurar, iremos investigar, e o canal também do 181, que é a ligação para denúncias. Nós estamos à disposição da população.